tudo bem, meus queridos? Graça e paz, aqui Nina Oliver, esse aqui é o Ministério Infantil Sem Segredos e você é o nosso convidado mais que especial. Fique à vontade porque a casa também é sua, esse canal, esse espaço foi pensado para você que ama o Ministério Infantil, que busca cada dia mais aperfeiçoar o seu trabalho. Então esse canal aqui a gente dá dicas de como montar e organizar o Ministério Infantil aí da sua igreja. Nós temos a série Ministério Infantil Além da Salinha, que vai te dar dicas de como pessoas que estão fora da salinha vão poder ajudar de forma muito dinâmica o trabalho do professor dentro da salinha. Nós temos a primeira temporada, o que é que te deixa de coração partido aí no Ministério Infantil da tua igreja, onde a gente desabafa e conta todas as nossas mazelas. E nós estamos agora gravando a série do professor. Antes dessa série, gravamos a série do coordenador pedagógico. Se você não viu, tá vendo quanta coisa legal? Se você não viu, corre lá, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que tiver um vídeo novo. E eu já vou te adiantando. Hoje nós vamos falar sobre as atribuições do professor dentro do Ministério Infantil, continuando a nossa sequência, que tipo de professor você é. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre o professor anárquico e o professor autocrático. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o professor democrático. Então bora lá! Professor democrático. O professor democrático é aquele que baseia a sua gestão ali dentro da sala de aula na consideração tanto da opinião das crianças como das necessidades que essas crianças apresentam. É aquele professor que está disposto a ouvir, ele escuta, ele aconselha, e ele vem, em contrapartida, trazendo, oferecendo na sua aula aquilo que ele sabe que vai agradar as crianças, porém sem perder o controle da situação. A democracia dizem que é o poder do povo. Então ele ouve, ele escuta, ele faz ali a triagem, a sondagem de cada criança e ele vem para o planejamento considerando todas essas situações. O professor democrático, ele é sim mais respeitado do que temido, mas ele tem uma habilidade tremenda de não perder o controle da situação. Seus alunos são comportados, seus alunos sabem seus limites e a aula acontece de uma maneira mais colaborativa, de uma maneira mais construtiva, participativa, e isso é muito bom. As crianças gostam muito do professor democrático porque elas também têm voz no planejamento, elas também têm ali a oportunidade de contribuir significativamente para a aula que o professor está ministrando, porque é o professor parte então não do que eu acho que tem que ser, mas do que ele sabe que é preciso acontecer, considerando considerando o perfil de cada criança e a necessidade de cada uma delas. Uma característica forte do professor democrático é que todo professor democrático, ele é sempre uma fonte de inspiração para as crianças. As crianças acham esse professor gente boa, é um professor que merece respeito, é uma pessoa que é sempre bom ter por perto e as crianças sempre querem imitá-lo, as crianças sempre querem ser iguais a ele, elas querem estar ali aproximada a ele em seu comportamento. Então esse professor democrático é um professor que
realmente ele consegue fazer discípulos e ele deixa o legado na vida das crianças. É por isso que o professor democrático, ele é muito... dizem, né, que o professor democrático é o professor ideal. Porém, uma coisa que eu vejo sempre que me chama muita atenção em pessoas que acabam sendo democráticas demais, é que ela fica em uma linha muito fina com a anarquia. Eu já ouvi a frase, democracia demais vira anarquia. Você lembra que o anárquico é aquele que acolhe todas as opiniões e todas as vontades ali da classe, vai sendo feitas, todas as vontades são atendidas. E quando eu sou um professor democrático e eu abro uma democracia sem limite, ela vira anarquia. Então a democracia, ela precisa ser sóbria. Ela precisa, o professor democrático, ele precisa saber que as coisas têm um limite. Se eu ultrapasso essa linha tão fina entre a anarquia e a democracia, quando eu sou muito democrático, eu me embolo com o anárquico, entende? Então o professor, ele tem que ter esse cuidado, o professor democrático. Vamos ouvir opinião, vamos sim ceder daqui, cede dali, vamos sim acatar essa sugestão, aquela também é boa, vamos acatar, mas com muito cuidado para não se perder. Você é que tipo de professor? Você é o professor anárquico? Você é o professor autocrático? Ou você é um professor democrático? O professor democrático, o planejamento dele já não é aquele planejamento engessado como é o planejamento do professor autocrático. O do anárquico nem existe planejamento, é impossível ter planejamento quando o professor é anárquico. Ou o planejamento dele é só mesmo no ambiente, eu preciso de um ambiente que proporcione que eu atenda essas crianças de forma lúdica, dinâmica, descontraída, divertida, tá? Esse é, sim, o planejamento do anárquico. Ele precisa se valer muito de recursos para atender a criança, para a criança se divertir, para a criança aproveitar bastante a salinha dele. O professor autocrático, o planejamento dele já vai ser aquele blocão engessado, onde só vale suas próprias decisões, suas opiniões, e ele chega lá e despeja em cima da criança. Já o professor democrático, o planejamento dele é meio flexível, assim como um elástico. Ele pode esticar para cá, para lá, sem perder o controle da situação. Então, segue aí as dicas de como eu vou proceder no meu planejamento. Como é que vai ser o meu planejamento? Eu sei que para o professor anárquico, provavelmente esse planejamento não vai ser feito junto com a equipe gestora, porque o perfil desse Ministério Infantil Anárquico é que cada um faz o que quer, ou seja, cada sala de aula é uma realidade. Cada sala de aula, os professores procedem ali dentro a seu bem querer, sabe? A seu modo. Não tem aquele planejamento onde todas as salas estão trabalhando numa estrutura pensada, articulada, com objetivos definidos para todo o ministério. Mas existem ministérios de crianças dentro de igreja que cada sala é uma realidade diferente. Cada sala, digamos, talvez numa sala tem um anárquico, na outra sala já é um autocrático e na outra sala já é um professor democrático, porque o ministério ali não está funcionando como uma engrenagem, um por todos e todos por um. Então cada um faz o que quer e talvez nem tenha um coordenador pedagógico, talvez nem tenha um líder ali articulando tudo. Às vezes o líder é uma das próprias tias que estão ministrando aula e aí cada uma faz o que quer. O importante é atender a criançada.
Existe muita igreja sim, mas se você quer pensar num ministério infantil estruturado, você não pode ter dentro de cada sala um professor com um perfil tão, né, tão distante um do outro, um com anárquico e o outro com um democrático ou um autocrático. Porém, a minha dica é, se na tua igreja tem esses 3 perfis, coloque o anárquico lá nos pequenininhos, lá no maternal, no jardinzinho, nos cordeirinhos de Cristo, ou no jardim de Deus. Eu não sei como é aí na sua igreja, mas muitas igrejas têm Cordeirinho de Cristo e Jardim de Deus. Na sua igreja tem Cordeirinho de Cristo e Jardim de Deus? Deixa aí abaixo dos comentários, tá bom? Abaixo aí do vídeo, você coloca aí nos comentários se na sua igreja tem Cordeirinho de Cristo ou Jardim de Deus. Então, a dica é essa. Pega o anárquico e coloca com os pequenininhos. Porque aí os pequenininhos vão se divertir bastante, porque no meu ponto de vista, os maiores já tem que estar, né, comendo um alimento mais sólido e não o leitinho lá dos pequenos. Para falar de planejamento, é muito importante que você seja verdadeiro com você mesmo e se enquadre entre um desses 3 perfis: anárquico, autocrático e democrático. Depois que você se depois que você estiver enquadrado em um desses perfis, a primeira pergunta deve ser: como montar um planejamento pedagógico dentro do Ministério Infantil? Para começar a fazer isso, você precisa responder 3 perguntas muito importantes e a gente vai falar um pouquinho sobre essas perguntas nesse vídeo de hoje. Então bora que bora! A primeira pergunta é: quem precisa participar? Isso é, depois que você traçou o seu perfil lá, que tipo de professor e que tipo de objetivo o grupo aí quer alcançar, ou que tipo de pedagogia estamos fazendo aqui. Cada sala faz a sua própria escola, cada sala de aula aí na igreja é uma escola diferente, ou vocês trabalham como uma engrenagem, vocês trabalham de forma coletiva. Se você faz a pergunta, quem precisa participar do planejamento, e você é um professor autocrático, você vai dizer, só eu preciso participar e ponto. Se você é um professor anárquico, você vai falar planejamento? Não, ninguém precisa participar não, nem eu, enquanto professor. Mas se você é um professor democrático, provavelmente vai participar toda a equipe gestora e ainda mais, as crianças também vão ter voz. Ou seja, vai participar do seu planejamento o líder do Ministério Infantil, vai participar do seu planejamento o coordenador pedagógico, vai participar do seu planejamento o seu monitor, e vocês vão fazer tudo isso baseado nas necessidades das crianças e naquilo que é de fato o objetivo traçado aí para o Ministério Infantil da sua igreja. Para começar, quem vai participar? Então você precisa resolver, delimitar aí esse campo e volta a repetir, quem vai participar vai depender muito do tipo de professor que você é. Então, recapitulando, se eu sou um professor anárquico, ninguém vai participar desse planejamento, nem eu. Se eu sou um professor autocrático, eu vou participar desse planejamento e mais ninguém. Porém, se eu sou um professor democrático, aí vai participar do meu planejamento toda a equipe pedagógica, ou seja, a coordenadora, você professor, monitor e o líder, considerando a opinião e as necessidades
das crianças aí na sua salinha. Viu como responder essa primeira pergunta é fundamental para o pontapé inicial? Nós vamos estar avançando para responder a segunda pergunta. Quando fazer? Quando é que eu devo fazer o meu planejamento? Eu vou dizer para você, mas não se assuste, o ideal é que você comece a fazer o seu planejamento no ano anterior. É verdade, que nesse ano você já começa a pensar os objetivos que você vai querer alcançar o ano que vem. Quando você tem traçado os objetivos que você vai alcançar, quer alcançar, esses objetivos, eles vão nortear o seu trabalho aí dentro do Ministério Infantil. Então você vai começar a escolher o material, você vai começar a separar os módulos que serão ensinados, você vai começar a ver que tipo de material você vai precisar para colocar esse planejamento em prática, em ação. As pessoas que vão precisar estar engrenadas nesse processo. Então, quando você começa a programar antes do ano chegar, você tem uma chance aí grande de em janeiro já estar com tudo pronto, porque se você começa a planejar em janeiro, muitas coisas vão ficar desencaixadas fora do lugar, porque as ideias vão surgindo e de repente o que começou em janeiro e terminou lá em dezembro já não tem mais conexão nenhuma, porque os objetivos vão mudando. Mas quando você começa já no ano anterior, pensar no processo para o próximo ano, isso vai ajudar bastante a você planejar uma aula bem legal, uma sequência de planejamento bem legal. A terceira pergunta que você deve responder ao fazer o seu planejamento é: a quem eu devo satisfazer? Eu estou planejando para quem? Para quem que eu estou planejando? E nesse planejamento você deve considerar a gestão, a liderança do Ministério Infantil, deve considerar as crianças, deve considerar o seu pastor, o que é que o meu pastor espera que a gente faça esse ano com as crianças. Então, você deve satisfazer a todo esse coletivo. Você não vai pensar apenas em satisfazer você mesmo, se você é autocrático. Você não vai pensar em satisfazer apenas o pastor para mostrar serviço, e você não vai pensar em satisfazer apenas as crianças agindo de forma contrária ao pensamento da sua liderança. Então é difícil mesmo, mas você tem que encontrar um equilíbrio aí entre as vontades, os anseios, vamos trocar vontade por anseio, os anseios da sua liderança, do seu pastor, os seus próprios anseios e os anseios das crianças. Então, você deve satisfazer esse coletivo, porque não adianta você fazer um planejamento focado só no que você quer, desconsiderando a liderança, o pastor e as crianças, a igreja, né? Não adianta. E também não adianta você fazer um planejamento focado em agradar o pastor, desmerecendo as crianças, ou vice-versa, você já me entendeu. Então, vamos recapitular? Primeiro, para eu planejar, eu preciso saber quem vai participar. Depois, eu preciso saber quando é que eu vou fazer esse planejamento. E por último, eu devo saber a quem eu devo satisfazer no todo, no geral. No vídeo de hoje, eu só estou passando para te dizer uma coisa: não se assuste com tantas coisas que nós precisamos fazer. Muitas pessoas me encontram e falam assim: meu Deus, Nena, como é difícil. Não é difícil não, gente. Difícil é viver de forma desordeira, de forma desorganizada, tudo fora do lugar, tudo bagunçado. Mas quando você começa a trilhar num caminho de organização, você vai ver que de início parece ser muito difícil se organizar, mas depois você não vai conseguir, você vai perder o sono, é quando você se vê desorganizado.
As pessoas se assustam e falam, Nina, é muita coisa. Verdadeiramente eu concordo com você, é muita coisa. É muita coisa que deve ser feita. Porém, eu vi uma frase muito legal de Machado de Assis que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo hoje. Tá? Esse vídeo hoje é um vídeo de motivação, é um vídeo de ânimo, para você não desanimar, para você ficar firme. A frase é o seguinte: comece com o que é necessário. Depois, faça aquilo que é possível. E de repente, você estará fazendo o impossível. Olha que frase legal, Machado de Assis. Então comece com o que é necessário agora. O que é necessário fazer agora? Senta, respira, pega uma listinha aí, faça o que é primordial, o que é necessário agora e vá traçando aí, ó. Depois você vai fazendo o que é possível. O que é possível que eu faça dentro do que é necessário. E depois você vai se pegar fazendo o impossível, o imaginável, aquilo que você para e fala, meu Deus, nós fizemos isso, eu nunca imaginei que nós fôssemos capazes de realizar isso, tá bom? Então fica aí firme, fica com Deus, fica na paz do Senhor, não desanime, fica com Deus, fica na paz do Senhor, comece pequeno. Lembra o vídeo lá em janeiro que a gente gravou? Comece pequeno e cresça em um ciclo constante de melhorias. É isso, comece pequeno. Para você se sentir melhor, a gente está trilhando esse caminho aqui na igreja, a gente está listando aí, pontuando o que é preciso fazer, o que é necessário fazer, e a gente está um passo de cada vez. A gente está indo devagarzinho, crendo que Deus vai nos dar força e que lá do alto do trono da tua graça, da tua glória, Ele vai olhar e vai ver o nosso esforço, o nosso cuidado, o nosso zelo e vai derramar das graças dEle, das bênçãos dEle sobre nossas vidas, nos fortalecendo cada dia mais para continuar esse trabalho maravilhoso, tão árduo, mas tão gratificante, que é o Ministério Infantil dentro das igrejas. Então fica com a frase, eu vou repetir: comece com o que é necessário, depois faça aquilo que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. Machado de Assis. No vídeo de hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a acolhida. Exatamente, a acolhida dentro do planejamento é um fator assim primordial. Você precisa fazer uso desse momento de receber as crianças. Depois que você faz ali o seu plano de frequência, a frequência, se a criança trouxe Bíblia, oferta, se trouxe o visitante, cumprir ali o plano de frequência aí que você tem estabelecido aí na sua igreja, você precisa fazer aquela acolhida. A acolhida é o pontapé inicial da sua aula na prática. Você vai precisar fazer essa acolhida de maneira que a criança se sinta, como a palavra diz, abraçada, acolhida, bem-vinda, que ela se sinta bastante à vontade. E essa acolhida vai variar do berçário até os juniores. A mesma acolhida que eu usar lá no berçário, não vai dar para eu usar lá, né, nas turmas maiores. A acolhida que eu uso ali com o maternal, eu já não vou usar com as crianças de 5, 6, 7 anos. Já é uma outra maneira de fazer essa acolhida, e isso que vai determinar que tipo de acolhida você vai fazer é justamente a fase, a faixa etária que a criança se encontra. Aqui na igreja, a gente não tem berçário, a gente não tem bebê. A gente tem até até móveis, né? Banheira, tem fraldário, tem tudo, mas não tem bebê. A gente poderia ter um espaço bem legal para acolher os bebês, mas ele ficaria lá
vazio, porque não tem bebê aqui, gente. Eu nunca fiz um culto do bebê, porque na minha igreja não tem bebê. Verdade isso. Se você tiver uns bebês aí que você quiser mandar para cá, a gente vai receber com muita alegria, tá bom? Então é isso. A acolhida é esse momento que você vai falar para a criança, você é bem-vinda. E essa acolhida pode ser uma música, pode ser uma brincadeira. E o aconselho que eu te dou é o seguinte: primeiro, ver o ânimo com que a criança está chegando. Se a criança tiver, a classe tiver muito elétrica, assim, com a energia, sabe? Lá em cima, o meu conselho é que você faça uma acolhida para acalmar esse ânimo. O ideal é sempre o círculo no edredom aí no chão, ou no tapete se você usa tapete, no tatame se você usa tatame. Então você coloca essa criançada em círculo e traga uma canção mais calma para você ir baixando ali a temperatura. Caso contrário, se as crianças chegarem muito moribundas, desanimadinhas, às vezes não tá aquele clima meio pesado, aí o que você tem que fazer? Exatamente, já compreendeu, parabéns para você. Você tem que fazer uma acolhida mais explosiva para levantar o astral dessa criança e deixar ali, para que a aula fique agradável, um ambiente alegre, tá bom? Então é a criança quando chegar que vai te dar aquela direção. A acolhida hoje precisa ser como? De reflexão, mais calma. De repente aconteceu alguma coisa com alguém, na família de alguém, na igreja, às vezes alguma coisa não tá legal, aí vocês vão fazer aquela acolhida mais, ali receptiva, mais calma, e de repente o clima tá bombando assim, você vai também fazer uma acolhida aí que equilibre, que traga um equilíbrio para o ânimo da criançada, e isso vai ser muito legal, muito bom. E eu não vou dizer para você que o planejamento, tudo que tem no planejamento do maternal vai ter no dos juniores e das crianças ali da faixa intermediária ali, Então, para falar de planejamento, meus queridos, para você que já viu os vídeos anteriores, você já entendeu que não existe o meu planejamento você usar, porque o seu objetivo é diferente do meu, as suas crianças elas são diferentes das minhas, o ânimo, só de mudar de estado, de região, já vai mudando ali o costume. Então, o planejamento, ele é o planejamento focado no grupo que você tem. E ele precisa ser respeitado por conta disso. Então, quando você for fazer essa acolhida, faça. Domingo, eu quero agradecer a Amanda. Domingo a gente fez uma acolhida aqui tão legal. Ela trouxe o ukulele, a gente cantou umas canções ali com as crianças que estavam e foi muito bom. Amanda, te agradeço pela tua participação lá na minha classe no domingo. Obrigada, viu? Que Deus continue te usando. Então, a Amanda foi lá com o ukulele, a gente cantou e acalmou ali a criançada e eu consegui ministrar a aula, que foi uma beleza. Então, você vai usar de canção, vai usar de dinâmica, instrumentos, eles amam demais os instrumentos musicais. Faça uma bandinha aí, na série de recursos nós vamos aprender a fazer uma bandinha, tá, gente? Bem legal, fica aguardando aí a série de recursos. Mas nós estamos falando de planejamento e de acolhida. Você quer uma receita, uma dica para você nunca errar na acolhida? Seja tanto no berçário, seja tanto nos juniores, invista muito em movimentos. O movimento do corpo. Escolha canções dinâmicas, jogos e brincadeiras para essa acolhida, que mexa com o corpo, que dê ânimo para a garotada se sentir livre, sabe? Para se sentir assim bastante acolhida. Ou, como eu já disse,
que dê uma acalmada, vai depender do ânimo com que eles chegam. Invista em música e movimento, que vai, sempre agrada, tá bom? Essa é a receita e essa é a dica. Então esse foi o vídeo de hoje sobre a acolhida. Dentro do seu planejamento não pode faltar esse elemento. Escreve aí, acolhida, muito importante para ditar o ritmo da aula que virá. A aula que se segue é ditada ali o ritmo através da acolhida que você faz para a criança. Isso é muito importante. Olha, vai por mim. Dê importância a isso daí que você vai conseguir aí deixar a sua aula bem alegre, bem dinâmica. Não importa se você é anárquico, autocrático ou democrático. A acolhida se faz necessária sempre. Então anotou? Anotou, né? No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre as atribuições do lindo, do maravilhoso professor. Nós estamos falando sobre planejamento e o que deve ser contemplado dentro desse planejamento. Hoje, nós estaremos falando sobre a leitura do texto bíblico ou versículo ilustrado, que é aquela parte que vai apresentar o tema que você vai trabalhar com a criança naquele dia. Então vamos lá. Ao apresentar o tema da sua lição, o texto bíblico que vai nortear a sua aula, você vai fazer de maneira diferente em cada turma. Lá para os pequenos, vale varal, vale fazer no flanelógrafo, no avental, vale ilustrar esse versículo de 1001 forma possível para atrair a atenção da criança. Lá no maternalzinho, no berçário, provavelmente você vai fazer essa ilustração com objetos, né? Aqui já no juniores, você vai dar um alimento mais sólido, vai usar uma estratégia mais sólida, talvez até um cartão conflito pode usar, né, com os juniores, ou o próprio texto bíblico você vai estar ali, usando fragmentos do texto dentro de balões. Você vai ilustrar de forma diferente em cada faixa etária, mas o importante é que o texto fique fixado ali, na mente, na cabeça da criança. Que aquele versículo chave do texto ou aquele ponto chave, mesmo que não seja um versículo, mas que a ideia principal do texto fique internalizada na criança. E para a gente fazer isso, a gente tem que apresentar esse versículo, esse tema dessa lição, de uma forma a favorecer, né, essa memorização, ou não, talvez não memorizar e falar ali certinho, mas absorver a mensagem. Esse processo, é um princípio dentro do planejamento muito importante. Se você viu o vídeo de ontem, você vai perceber, ou o vídeo anterior a esse, você vai perceber que nem sempre o meu planejamento vai caber na classe do outro. Porque quando eu vou planejar para quem? Quem que eu tenho que agradar dentro desse planejamento? Quem que eu tenho que contemplar? Qual é o meu norteador? O meu norteador é o meu objetivo. Então, nem sempre o meu objetivo vai ser igual ao seu objetivo. E o tema da lição, você precisa estar muito bem esclarecida, definida sobre o que é que eu quero hoje para os meus alunos, o que é que eu quero que eles recebam hoje, o que é que eu quero que eles assimilem hoje. Então é nesse momento de apresentar esse tema, é nesse momento de apresentar esse texto bíblico ou esse versículo bíblico que você precisa ser assim bastante articulado para que essa mensagem principal venha impactar mesmo
o coração, a mente da criança. Então, seja ele lá o capítulo que você está lendo, você tem que olhar aquele capítulo e falar, é aqui, ó, é aqui que vai vir o pá, tá? Lá nos pequenininhos, que mensagem, qual vai ser o ápice, quando é que vai fazer pá, essa mensagem no coraçãozinho deles, que eles vão olhar e regalar o olho. É nessa hora de fazer a exposição do tema que você precisa conseguir fazer isso. Talvez você esteja me perguntando, Nena, como é que eu faço isso? Você vai aprender a fazer quando você também encontrar esse ápice. Quando você estiver ministrando e aquela mensagem fez pá em você, sabe? Você está olhando e fala, uau, o que é isso? É ali que fez pá em você, que você vai encher sua boca de água e vai falar, é isso aqui que eu senti, que as crianças precisam sentir também. Então você vai ali, ó, pegar aquela mensagem que te impactou e vai criar esse clima específico. Você vai mudar assim totalmente, sabe? Você vai chamar a atenção das crianças para aquilo e vai falar, gente, presta atenção nisso. Se a gente entender isso, né? Isso aqui já numa linguagem mais para os juniores, eles vão ficar assim, nossa, o que é tão assim? Aí você vem e pá, aquele conceito ali, daquela mensagem. Aí a criança fica assim, uau, né? Tem uns que falam, nossa tia, sério? Você vai pegar aquela mensagem e dar mesmo assim, sabe? E funciona muito bem. Eu uso essa estratégia nas minhas aulas. Quando chega assim, é essa mensagem, é agora que vai dar o pum assim no coração da criança, é agora que ela vai ser confrontada. Então você cria aquele clímax. Os bons contadores de histórias conseguem fazer isso assim, ó, de mão para trás. Quando você é um bom contador de história, que você prepara a história para aquele clímax, sabe? Exatamente esse clímax aí que você tem que encontrar quando você estiver expondo o texto bíblico, seja ele o capítulo, seja ele a história, seja ele o versículo fragmentado no varal, o versículo, não sei como é que você vai fazer aí, mas encontre. Mas você precisa primeiro receber isso para depois passar. É aquilo que vai mexer com você, que vai fazer a sua boca encher de água dentro daquela mensagem, é que vai impactar também a vida da criança. Então dê bastante atenção a essa ilustração desse versículo. Quando eu falo ilustração, não imagine você que eu estou falando de um recurso visual, não. A gente pode ilustrar uma coisa com uma boa história, a gente pode ilustrar uma coisa com uma brincadeira, com um jogo, com um visual. A gente pode ilustrar uma coisa de muitas formas. Então, quando eu falo ilustrado, vamos supor, apresente um versículo ilustrado. Eu não estou apenas dizendo que é um versículo onde tem uma imagem visual, não, tá bom? Vamos abrir esse leque aí de ilustração, beleza? Esse versículo pode ser ilustrado por um objeto importante dentro da mensagem, dentro do versículo que você está expondo ali no momento. Então, quando a gente fala ilustre bem o tema, ilustre o versículo, vamos, né, abrir esse leque. Não se ilustra só com imagens e visuais, não, você vai ilustrar com a música, com a história, com a dança, com um movimento, com um objeto muito marcante ali dentro do texto, dentro desse tema. E isso é muito importante dentro do seu planejamento. Então, quando você tiver lá texto bíblico ilustrado, não pense que você tem que ir lá e fazer um coração de EVA, uma flor de EVA, uma árvore de EVA, de papel, ou não sei o que, não. Você vai falar assim, ilustrar. Como que eu vou trazer essa ilustração? Aí você vai pensar, que tipo de ilustração eu vou trazer? Como que eu vou? Eu vou ilustrar esse versículo como? Com um adivinha, né? O que é, o que é que para chegar num elemento, para falar, pois no versículo de hoje tem essa palavra, eles vão correr ali, tentar pensar e tentar
ver que versículo eles conhecem, que tem a porta, que tem o coração, que tem o caminho, que tem a lâmpada, que tem, ou se for um texto lá do Antigo Testamento, você vai falar que tinha gigante, você vai falar que tinha uma torre, você vai falar, vai ilustrando o versículo de 1001 formas, ou traz um objeto, fala, no nosso tema de hoje, esse objeto é muito importante. Eles vão estar, né, tentando aí buscar na memória que tema é esse que vai ser trabalhado. Então, é isso daí para você colocar no seu planejamento o versículo ilustrado. Você tem N possibilidades, você tem N forma de enxergar essa ilustração e aplicar dentro do seu planejamento. Isso vai depender dos recursos que você tem, do tempo disponível que você tem para essas ilustrações. O seu ambiente pode favorecer essas ilustrações. Então, tudo gira em torno do planejamento, do objetivo da sua aula. Mas a ilustração do tema é muito, super, hiper, mega importante para te ajudar a chegar no clímax, assim, opa, assim, daquele impacto que a mensagem vai trazer. E é quando vem o impacto que a mensagem fica inesquecível, é quando vem o impacto que a criança recebe aquilo, sabe? E assimila, internaliza aquele conhecimento, aquela mensagem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as tarefinhas, as atividades que a gente precisa propor para as crianças dentro da aula. As tarefinhas ou as atividades, elas se fazem necessárias sim dentro da aula. No entanto, quando eu falo tarefas e atividades, eu não estou falando em atividade de folha, sabe? Resolva, pinte, circule. Nem sempre uma atividade precisa ser de folha. Nem sempre uma atividade tem que ser de labirinto, de cruzadinha, de caça-palavra, de pintura, de ligar, em folha. Não é isso. A atividade pode ser também nesse modelo e pela facilidade que a gente tem de proporcionar esse modelo para a criança, eu sei que ela vai aparecer frequentemente, com mais frequência, pela praticidade que a gente tem de ir lá no Google, de ir lá e pesquisar tarefinhas sobre, e você pôr lá o tema da sua lição e ali abre um mundo mágico, cheio de tarefas para você escolher a que mais combina com o seu assunto ali, imprimir e levar para a criança. Porém, as atividades oferecidas dentro do planejamento, nesse campo aí, tarefa, atividade, pode ser um jogo também, pode ser uma dinâmica, pode ser uma brincadeira, pode ser um desafio, pode ser um enigma, né, para a criança desvendar coletivamente. Eu posso fazer a montagem de um mapa mental do texto, se for lá já nos juniores, eu posso fazer o mapa mental do texto, eu posso fazer um grande cartaz coletivamente ali com as crianças, já tanto nos juniores como nos pequenos. Essa tarefa, essa atividade pode ser a confecção de algo. Essa tarefa, essa atividade pode ser a pintura em uma tela. Então, às vezes a gente fala, quando fala tarefinha e atividade, a gente logo vai pensar nesse modelo de folha. Mas esse campo, qual vai ser a tarefa que você vai passar? A atividade para ilustrar, para fixar o conteúdo que você acabou de ministrar. Você pode se valer, né, desses outros formatos de tarefa, de atividade. Você não precisa se prender sempre à tarefinha de folha. Vai fazer a sua aula estar bem mais dinâmica se você trouxer um papel bem grande, pedir ali para os seus juniores fazer um mapa mental do conteúdo que você acabou de dar, né? Uma pintura, que eles ilustrem com tinta essa pintura. Então a gente
acha que, nem que a gente acha, é que a gente prefere, por ser mais cômodo, por ser mais prático, por ser mais rápido, a gente senta ali, digita rapidinho, olha, essa perfeita, e já imprime, já leva para as crianças, e muitas vezes elas já não têm mais aquele ânimo mais, e às vezes o tempo é tão curto, elas querem outras coisas, elas querem atividades diferentes, atividades diferenciadas, mais lúdica. E quando essa atividade é algo que depois ele possa brincar com aquilo que ele produziu, oh meu Deus, é o ideal, né? Então, toda vez que a gente falar de tarefinha ou atividade, tarefa barra atividade, é algo que vai fixar o conteúdo que você deu e não necessariamente precisa ser numa folha impressa ou lá nos exercícios da revista, tá bom? Essa é a dica que eu te dou quando eu aplico essas tarefas extras assim, nesse formato mais artístico, as crianças mais lúdico, as crianças amam demais, elas pintam o set. Então fica aí a dica, no seu planejamento não pode faltar a acolhida, não pode faltar a ilustração do tema, não pode faltar a tarefa barra atividade de fixação desse conteúdo, seja ela em folha, seja ela em mapa mental, seja ela uma confecção de algo, numa pintura, num jogo, numa dinâmica, numa brincadeira. Essa atividade de fixação de conteúdo precisa existir dentro do seu planejamento e vai variar desde do maternal até os juniores. Fica na paz do Senhor. A gente se vê no próximo vídeo. Isso aqui é só uma pitada. Eu espero que você termine de temperar isso daí, tá bom? Nessa sequência de vídeos nós estamos falando sobre o perfil e as atribuições do professor. Esse professor que está ali no dia a dia, cara a cara, labutando com a criança. A gente sabe que Ministério Infantil não é uma coisa feita de qualquer jeito. E aqui na minha igreja, as pessoas envolvidas no Ministério Infantil, elas não estão só por conta do Ministério Infantil. Muitas estão no louvor também, líder de senhora, a outra de missões, a outra secretária da igreja. Então, não é aquele caso assim de que as pessoas vivam única e exclusivamente para o Ministério Infantil. Então, a gente aposta muito na organização e na divisão das tarefas para que não pese nas costas de uma pessoa só. Por isso a gente trabalha aqui com o conceito de ministério ao invés de departamento. Então a gente pega o Ministério Infantil e divide aí em 11 departamentos, onde cada irmão e segmento da igreja pode contribuir significativamente para o trabalho que é realizado pelo professor dentro da salinha. É a nossa playlist Ministério Infantil além da salinha. Saiba como o trabalho de quem não entra na salinha pode aliviar a carga de quem está lá todo dia. Se você quiser conferir, nessa série, como eu já falei, estamos trabalhando o perfil do professor, especificamente o planejamento. Já falamos algumas coisas sobre o planejamento, partindo da premissa de que primeiro você tem que saber que tipo de professor você é, para depois escolher o tipo de planejamento que vai encaixar no seu perfil como professor, né? Como ali o coordenador do grupo ali dentro da salinha. Então, além de você ter que descobrir que tipo de professor você é, você tem que levar em consideração que o planejamento vai partir dos seus objetivos. O que você pretende alcançar é que vai nortear o seu planejamento. Por isso é que eu não posso te dar aqui um modelo pronto de planejamento, porque talvez você tente aplicar e não tenha o mesmo sucesso que eu tenho quando eu aplico aqui no meu grupo, porque o meu planejamento está baseado nos meus objetivos e talvez eles não sejam os seus. Você me entende? E esse planejamento precisa respeitar a faixa etária que a criança se encontra. Porém, a gente já falou de acolhida, que deve ser comum em todos os planejamentos. A gente falou aqui
Ilustração do texto bíblico. Ilustração vai partir do princípio de não de eu trazer o versículo ilustrado, desenhado, visual, não vai partir do princípio de visual, mas vai partir do princípio de ilustrar mesmo. Pode ser com um objeto, com um movimento corporal, pode ser com uma canção, pode ser com um visual mesmo, pode ser com um jogo, uma brincadeira, um desafio bíblico, pode ser a gente tem muitas maneiras de ilustrar um versículo. Só que quando a gente fala versículo ilustrado, a gente imagina um versículo mesmo ilustrado, né? E a gente já viu nos outros vídeos, se você não viu, tô repetindo o vídeo aqui, né? Se você não viu, vai lá conferir. E hoje nós vamos falar, ontem falamos da tarefa, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o lanche. O lanche precisa estar dentro do seu planejamento, porque a criançada não reage bem de barriguinha vazia. A criançada não consegue de fato se concentrar quando está com fome e sono. A criança tem uma tendência enorme a se irritar. Ela se irrita muito fácil quando ela está nessa situação de sono ou de fome. Então o ideal é que você coloque sim no seu planejamento o espaçozinho do lanchinho. Se você não tem o costume de servir o lanche aí para suas crianças, lá na playlist Ministério Infantil, além da salinha, você vai encontrar lá o departamento de nutrição. Assista lá o vídeo para você ver como esse problema foi solucionado aqui na minha igreja e está dando muito certo. Eu aconselho fortemente que você veja lá a playlist e clique lá no departamento de nutrição, tá bom? Então, o vídeo de hoje é para te dizer que o lanche é muito importante dentro do seu planejamento, parar para comer. Nene, como é que eu vou fazer isso? Eu vou comer no meio da aula, antes da aula, depois da aula. Você vai fazer isso de acordo com o tempo que você tem de aula. Se você tiver pouco tempo, faça antes ou depois. Mas se você tiver muito tempo, o ideal é dar uma pausa, fazer o lanche. Aqui na minha igreja não dá certo dar pausa e fazer o lanche, porque a gente tem pouco tempo. Então quando a gente começa a aula, vai lanchar, e aí se estende muito quando volta, já volta assim, sabe? Não tem mais aquele mesmo clima que a gente conseguiu construir na acolhida. Então aqui ou a gente serve antes, ou a gente serve depois da salinha, do estudo ali da salinha, seja ela de manhã, seja de noite, seja na escola bíblica ou no cultinho. A gente sempre prefere servir antes ou depois. Na maioria das vezes a gente está servindo antes, porque o objetivo é que a criança não chegue para você falando: tia, tô com fome, tia, quero comer, tia, tô com sono e tô com fome. Aí já era. Se ele falar tô com fome, tu já fala, aguenta um pouquinho, mas se ele falar tô com sono, essa questão do sono é muito difícil, né? As crianças vão passear no zoológico, no clube, na chácara, na praia, aí vão passear no parque de diversão, vão para o cinema e de noite chega na igreja já carregado pelos pais. Então, para resolver esse problema aí, só mesmo os pais tendo a consciência de que a criança precisa estar acordada no culto, né? A gente não pode fazer muita coisa quanto a isso. Mas dentro do seu planejamento, abra um espacinho, tá? Muita gente não concorda de servir lanche para as crianças na igreja, mas eu concordo e acho muito necessário e gosto demais de fazer isso. Eu gosto de comer com as crianças, de vê-las comendo, de vê-las ali interagindo, do jeito que elas gostam de saborear os lanches que as irmãs aqui na igreja preparam para elas. Então é um momento de comunhão, de confraternização, e ali a gente realmente renova as nossas energias mesmo, fisicamente falando. Então abra sim, tá, querido? Se você não tem o hábito, abra sim um espaço no seu planejamento para esse momento do lanche. Se for possível, servir o lanche aí na sua sala, sempre cante uma cançãozinha agradecendo a Deus pelo lanche.
Três Palavrinhas tem uma cançãozinha muito linda, e eu sei que você conhece também outras canções aí para introduzir o lanche, para esse momento do lanchinho das crianças. Então, faça isso de forma lúdica, de forma agradável. Aqui na igreja a gente não pode. Eu vou até fazer uma experiência de cantar lá no refeitóriozinho na hora do lanche. Porém, aqui na igreja, se a gente cantar, vai soar lá no culto dos adultos, então a gente nunca canta, mas eu vou fazer um teste por aí para ver se não vai atrapalhar tanto, porque eu acho mesmo importante essa cançãozinha assim, agradecendo a Deus por esse alimento. Então, o vídeo de hoje é sobre o lanche no planejamento, isso é muito importante, tá? Dentro da rotina do crente, a gente precisa orar hoje e orar sempre. A Bíblia diz orar sem cessar. Então, quando a gente se reúne com as crianças, a gente precisa, sim, abrir esse espaço para oração. Quando a gente for falar de rotina, que a gente for tratar especificamente dos elementos da rotina, que vai entrar tudo isso que a gente falou, mas aí nessa série sobre a rotina, a gente vai estar falando mais sobre atividades específicas de ilustração do texto, atividades de acolhida, atividades de jogo, brincadeira, ambiente. Aí a gente vai entrar mesmo nesse universo do prático, do vamos ver, tá? Agora aqui a gente está falando sobre conceitos importantes que você não pode negligenciar. E a oração é um elemento dentro do seu planejamento que de forma alguma pode ser deixado de lado, de forma alguma pode ser negligenciado. Então, dentro desse corpo do planejamento, sempre contemple um espaço para levar a criança a se conectar com Deus através das orações. A gente vai fazer oficina de oração e atividade de oração, como você pode levar a criança a orar, mas isso não cabe aqui, sabe? Senão, meu Deus do céu, esses vídeos vão ficar com 2, 3 horas ou mais. E o meu objetivo agora aqui é só falar das atribuições e do que o seu planejamento precisa contemplar. E eu sei que você já sabe disso. Muitas vezes você só está negligente, não dando muita importância, mas saber eu sei que você sabe. Então é importante você deixar um espaço para a oração, principalmente a oração de agradecimento a Deus por todas as coisas que Ele dá para as crianças, porque Deus é bondoso com as crianças. Deus ama as crianças de uma forma tão grande que, sabe, a proteção dele, o cuidado dele, os olhos dele estão assim sobre elas o tempo todo. A gente percebe isso, né? Quando a gente vê que um caiu, o outro tirou o fio, foi por pouco. Foi por Deus que não aconteceu aquilo com aquela criança. Então, nós precisamos fazer essa oração de agradecimento sempre no culto da criança, na escola bíblica, não pode faltar a oração, porque quando a gente ora, que a criança reconhece que existe um Deus, um Pai zeloso, que cuida, que protege, mesmo quando a gente não merece. E esse espírito de gratidão, né, essa consciência de gratidão, tem que ser aflorada na vida da criança em todas as gerações, principalmente nessa geração, na nossa geração, que ou geração ingrata, não é, gente? Essa geração, ela está crescendo sem aprender o valor da gratidão. E é na oração que a gente consegue mostrar para a criança o grande amor de Deus e tudo que Ele faz em nosso favor, em nosso benefício. Então, pelo amor de Deus, não termina a sua aula sem se reunir com as crianças e fazer uma oração, não, e fazer oração que resume aquele tema, que resume aquela aula, sabe? Sabe quando você conclui o seu tema? Justamente quando você ora encerrando aquele encontro, aquele momento. Então, oração.
oração não pode faltar aí no seu roteiro, de seu planejamento. Nene, como eu vou fazer essa oração? Você vai fazer essa oração de várias formas, mas a mais comum é em círculo, né? Você faz a rodinha com as crianças e ora. Mas a gente mais na frente vai ver, meu Deus, quantas maneiras temos de levar a criança a se conectar com Deus através da oração. E eu não vejo a hora de gravar esses vídeos para vocês. Mas não é o momento. Então, oração não pode faltar no planejamento, meu lindo, minha linda. Fica atento a isso, tá bom? Sempre faça oração ou no início da aula ou no final da aula, dependendo se a criança não acabou de vir de lá do culto dos adultos onde ainda não orou, ore no começo, mas se ela já está vindo de lá, que acabou de orar para elas virem para a salinha, então não precisa orar agora, mas não despeça sem oração, tá bom? E então vamos lá, vamos começar a falar aqui do vídeo em si, né? O vídeo de hoje nós estamos falando de planejamento aí dentro das atribuições do professor, e nós já falamos de muitas coisas. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, no final desse vídeo vai ter uma playlist para você acessar e ver toda a série Atribuições do Professor. Hoje nós vamos falar sobre a despedida. Nós começamos com a acolhida, né? E vamos encerrar essa sequência desse escopo mesmo, desse corpo do planejamento, com a despedida. A despedida, ela é tão importante quanto a acolhida. Do mesmo jeito que você acolhe com o mesmo entusiasmo, você tem que despedir as crianças. Você tem que dar o aceno de tchau, o abraço. Domingo que vem a gente se vê, ou no próximo culto a gente se vê. Conto com a sua presença. Se você não vier, não vai ter muita graça. A criança gosta de saber que ela é importante dentro do cenário da salinha, porque sem ela a salinha não tem razão de ser. Então, essa despedida, essas considerações finais ali da sua aula, é muito importante que a criança saiba que acabou, né? Acabou, fez a oração ali. Agora vamos nos despedir e sempre marcando o próximo encontro. Isso é de fundamental importância. Dentro do departamento do Ministério Infantil, um evento tem que puxar o outro. Então, me despedi hoje, mas não acabou não. Preciso de você aqui no próximo encontro. Isso fortalece o ânimo da criança. Então, faça essa oração, né, que foi o vídeo anterior, de despedida, mas também se despeça da criança pessoalmente, fala então tá, ou abraça o seu colega aí do lado, a gente se vê, e se puder cantar uma música também nessa despedida, cante. Tenha muito cuidado com a criança quando ela sentiu que acabou, a primeira reação dela, principalmente se as outras turmas já tiverem sido liberadas e estiverem correndo no pátio, ela querer sair na carreira. Então, assim, certifique-se que isso não vai acontecer, porque isso aconteceu com a minha turma essa semana e foi muito chato. Quando eu virei para pegar o incentivo, que eu voltei, já tinha só vi o barulho né? E já estavam lá correndo no pátio. Eu tive que chamar, fiquei muito chateada, tive que chamar de volta. Falei, eu encerrei a aula, eu falei que já estava na hora da gente ir embora, vocês não querem um incentivo? Porque, sério, meus irmãos, só foi eu virar para buscar o incentivo. A gente já tinha feito a oração, ou não, nem tinha feito a oração. Quando eu virei, quando eles viram que as outras turmas estavam liberadas, correram e se a porta estava aberta, é por aqui que a gente vai, ó, e perna para quente, quero para ir correr lá fora. Então eu tive que ir lá, chamar de volta, dar aquele sermãozinho básico, fazer a oração ali, entregar o incentivo, que é importante, né? Você entregar um incentivozinho no final da aula para eles estarem voltando. E aí sim a gente se despediu, cumprimentou uns aos outros e a gente liberou. Mas a despedida é muito importante. Não deixa a aula acabar sem ter acabado, porque é muito inacabado, na verdade.
Então, a aula ela tem que ter o começo com a acolhida e ela tem que ter o final com a despedida e a liberação mesmo da criança. Agora sim, agora você vai abraçar o seu colega, vai apertar na mão de pelo menos 3 pessoas e vai para casa em paz. Então é isso, a despedida é tão importante quanto a acolhida, e é na despedida que você marca o próximo encontro, e isso é muito importante. Fica na paz do Senhor, cuida disso daí para que não fique o acabado inacabado, e vamos que vamos, bora que bora. Olá, graça e paz, meus queridos, tudo bem? Eu sou Nena Olive, esse daqui você já sabe, né? O Ministério Infantil Sem Segredos. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as atribuições do nosso lindão, queridão professor dentro do Ministério Infantil de nossas igrejas. Se você é de igreja pequena, esses vídeos aqui do canal são pensados e articulados para você. Nós estamos aqui nesse perfil de igreja pequena e estamos trabalhando aí as atribuições de muitas pessoas que têm contribuído diretamente com o trabalho realizado com as crianças aqui. E assim sendo, o professor é a estrela principal, né, dentro da salinha, dentro do Ministério Infantil. Porém, esse professor, ele não está sozinho. Ele tem uma pessoa que está ali junto a ele, junto com ele, para facilitar esse trabalho tão árduo que é o professor, né? O professor, ele desenvolve esse trabalho em qualquer segmento e não é um trabalho fácil, é um trabalho que requer muita abnegação às vezes, requer muita dedicação do professor quando ele se propõe a ensinar e ensinar bem. E essa pessoa que está ali junto com o professor é o coordenador pedagógico. Então, querido professor, nós vamos estar falando dos seus direitos e dos seus deveres em relação à pessoa do coordenador pedagógico. Então, fica comigo até o final desse vídeo e vamos conferir aí, ok? Se inscreve no canal, se inscreve, deixa seu like e vamos pro vídeo. Então, bora lá. Olha só, querido professor, você que já está acompanhando os vídeos aí e que acompanhou a série Atribuições do Coordenador Pedagógico, você entendeu que o coordenador pedagógico, ele é o líder do Departamento de Educação dentro do Ministério Infantil. Se você acompanha o canal, você já percebeu isso. E esse coordenador pedagógico nosso de cada dia, que Deus tem nos dado hoje, se Ele não tem dado um coordenador pedagógico de cada dia aí na sua igreja, ore a Deus pedindo, Deus dai-nos um coordenador pedagógico, porque você vai entender, querido professor, querido líder, que quando o professor tem o auxílio do coordenador, a carga é dividida. Esse coordenador, ele nos ajuda a levar essa carga de trabalho tão assim, ó, né, tão pesada. Ele ajuda a gente a levar de maneira mais tranquila. O fardo fica mais leve, né, porque é uma carga. Ser professor em qualquer segmento, em qualquer situação, requer muita energia, requer muito comprometimento. Porém, esse coordenador, ele está aí para te ajudar. Você tem alguns direitos, sim, querido professor, mas você também tem alguns deveres por ter essa pessoa te ajudando. Não é só, vem a nós, mas também você precisa dar um feedback positivo para esse coordenador. Então, nesses vídeos que vão se seguir, nós vamos dividir da seguinte maneira: 3 direitos que você tem, tá? Enquanto professor, para desenvolver o trabalho aí na sua igreja, e 3 deveres que você tem ao desenvolver esse trabalho aí na sua igreja. Nós vamos listar somente 3 deveres, 3 direitos e 3 deveres. Então, esses próximos vídeos nós vamos estar falando um pouco
sobre direitos e deveres que o professor tem dentro do Ministério Infantil e que o coordenador pedagógico está diretamente ligado a essa relação que a gente vai fazer aqui entre direitos e deveres. Então, no próximo vídeo a gente vai começar a falar do primeiro direito que você tem e vamos encerrar essa sequência aí com o último, seria então o último dever que você tem. Fica na paz do Senhor, não perca os vídeos, tá? Porque essa série vai ser muito importante. Eu não vou abrir essa série agora, porque senão o vídeo fica muito longo. Então eu só quero preparar você. Então se apresente aí com o seu bloquinho de anotações e com o coração aberto e a sua mente aberta também para entender o que a gente vai colocar aqui nesses vídeos que vão se seguir, ok? Só passando aqui para dar esse recado para vocês. Eu espero vocês com o coração aberto. E vamos falar um pouco sobre os direitos que esse professor tem para trabalhar no trabalho com crianças, para que as coisas aconteçam de forma ordeira e ordenada e coordenada e planejada, já que estamos falando também de planejamento. É importante garantir, viu, líder? Garantir para o professor que está atuando aí no Ministério Infantil da sua igreja um coordenador pedagógico. Isso mesmo. Se você ainda não tem um coordenador pedagógico aí na sua igreja, já manda um ofício para o seu líder solicitando, viu? O coordenador aí para te ajudar a desenvolver esse trabalho dentro do Ministério Infantil. Porque o trabalho do coordenador pedagógico vai te ajudar muito, professor, a articular o desenvolvimento do trabalho. E esse coordenador pedagógico, se você ainda não viu a série Atribuições do Coordenador Pedagógico, depois entra aí nas playlists e assista a playlist do coordenador, que você vai entender a importância que tem essa pessoa atuando dentro do Departamento de Educação do Ministério Infantil aí da tua igreja. Porque o coordenador pedagógico, ele vai ajudar o professor com os ambientes, ele vai ajudar o professor com o material, com os cânticos, com os versículos, com os jogos. Ele vai cuidar de preparar aquele acervo, onde o professor, ao sentar para planejar também junto com esse coordenador, eles vão ter possibilidades de preencher ali o corpo do planejamento de maneira mais rápida. Ou seja, quando eu sento para planejar e eu tenho todo um acervo de jogos, cânticos, louvores, dinâmicas ali à minha disposição na sala da coordenação, o meu trabalho nesse planejar, ele vai ser mais de selecionar o que eu vou incorporar dentro do meu planejamento, ao invés de eu ainda ir confeccionar. Não, eu só vou ali selecionar o que eu vou usar, porque o lindo, maravilhoso coordenador pedagógico, ele já se antecipou, ele já preparou material de apoio ou sala de recursos, como a gente costuma chamar, né? Ele já tem ali essa sugestão, já tem a pasta de dinâmica, já tem a pasta ali com sugestão de jogos, já tem os versículos ilustrados. Se não tem, a gente vai passar para ele, ele vai ali, vai no computador, vai imprimir bonitinho, ou vai fazer de outra maneira que a gente vai ver mais na frente na série de recursos. Então, você tem o direito de um coordenador pedagógico, a pessoa que vai te amparar, que vai te ajudar no planejamento dessas aulas. Então, anotou aí? Primeiro direito do professor, na garantia de um trabalho bem feito, um coordenador pedagógico. Amanhã, no vídeo de amanhã, a gente vai falar do seu segundo direito. Gostou desse direito aí? Não abra mão dele. Se você ainda não tem, reivindique. Vai lá no seu líder, claro que com sorrisão, né? Fala, líder, querido, nós precisamos dessa pessoa aqui atuando junto com a gente. Se é que o seu líder já não tem aí assistido os vídeos e já não tá aí, ó,
todo preparado, já procurando, já orando a Deus para que essa pessoa se levante aí dentro da igreja, dentro do Ministério Infantil. Então, gostou desse direito? É direito adquirido, hein? Então vai lá, tenta aí, reúne a equipe, vê se tem como separar uma pessoa para exercer essa função, tá? E eu espero que esse direito que você tem aí tenha te animado mais, sabe? Tenha te motivado mais, porque não é legal a gente se sentir só e abandonado dentro do trabalho que a gente realiza na igreja, porque quando a gente se sente assim, o pensamento é: tá difícil, vou entregar. Deus não quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente avance, que a gente melhore. E a gente melhora assim, um precisando do outro, um solicitando o outro, um apoiando o outro, um muitas vezes levando o outro, né? E assim a gente vai concluir essa obra maravilhosa. O versículo que eu deixo para você hoje é: aquele que começou a boa obra em sua vida, ele ainda não terminou, viu? Não terminou, não. E vamos que vamos crescendo, vamos desenvolvendo, vamos servindo ao Senhor com todo o nosso coração, alma, entendimento e força e energia e tudo que a gente tiver. Eu quero falar um pouquinho sobre o segundo direito que o professor tem dentro da sala de aula. O primeiro direito você viu que foi de ter um coordenador, a pessoa que vai te ajudar fora da sala de aula. E o segundo direito que você tem é de um monitor. Você tem direito a uma pessoa que vai te ajudar dentro da sala de aula, principalmente se você trabalha com as séries menores, com as crianças menores. É impossível, humanamente impossível, eu te falo, você atender as crianças do maternalzinho ali, as crianças de até 5 anos, sem ter uma pessoa para te ajudar. Eu diria até 6, sabe? Porque ou você dá assistência no cuidar da criança, ou você dá assistência no cuidar da alma da criança, que é quando você ministra os cânticos, ministra ali os louvores. E o monitor, ele vai te ajudar cuidando da criança. Se ela está inquieta na cadeira, ele vai ajudar a acalmar. Se ela levanta toda hora, ele vai estar chamando atenção, para que você não tenha que parar a sua aula para ir ali ficar chamando a atenção das crianças, porque isso quebra, né, o gelo, não quebra, porque isso quebra o clima ali e você tem que estar perdendo o fio da meada e toda vez tentando recomeçar. Isso é muito chato. E quando você tem ali a pessoa do coordenador ou do monitor, desculpa, você já vai estar tranquilo, sabendo que tem uma pessoa para manter a ordem das crianças e que você está ali para alimentar a alma dessas crianças, trazer o alimento espiritual, né? Então você tem direito sim a um monitor. Pensa nas séries menores, quando uma quer ir ao banheiro, o que você faz? Você manda ela ir sozinha? Ou você deixa os outros todos dentro da sala sozinhos e leva aquele? Não, nenhuma das duas coisas é o ideal. Você precisa ficar com quem ficou e o monitor precisa sair com quem está precisando desse auxílio ali naquele momento. Então, o primeiro direito que você tem, se você não viu o vídeo anterior, é de um coordenador, e veja o porquê lá no vídeo. E o segundo direito que você tem é de ter um monitor, a pessoa que vai te ajudar aí a conduzir essas crianças, vai te ajudar aí a fazer a frequência, fazer a acolhida, fazer ali tudo o que precisa ser feito, colocar o material em ordem, distribuir material para as crianças na hora das atividades, de estar ali mesmo te socorrendo, te auxiliando dentro da sala. Eu sei que você está gostando muito, né, desses direitos que você tem, mas não se esqueça, nós vamos encerrar essa sequência com seus deveres, tá? E que estão relacionados aos direitos. Então fica aí na paz do Senhor, veja quem é uma pessoa aí dentro da tua igreja, do grupo da igreja aí, que pode servir de monitor para você. Então entre em contato com seu líder. Se você já tem um coordenador pedagógico aí, você já pede ao coordenador pedagógico
por favor, me ajuda a ter um monitor, me ajuda a treinar alguém, me ajuda a ter alguém aqui que possa me ajudar dentro da sala, tá? Fica na paz do Senhor. Fazendo isso, a gente já vai estar aí estruturando o departamento de educação do Ministério Infantil. E você, querido professor, tem o direito sim, tá, de ser feliz. Você tem o direito de sofrer menos, você tem o direito de ter um monitor para te ajudar aí com as crianças dentro da salinha. Tá curioso para saber qual é o seu terceiro direito? Se tá, não perca o próximo vídeo, que aí a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Esse vídeo foi bem rápido, mas a importância dele é gigantesca, tá? Não abra mão não desse direito, eu tô te falando. Quando você reivindica esse direito, você tá dando também para a criança a oportunidade de ser melhor assistida, melhor cuidada, zelada. Nós estamos aí falando de 3 direitos que o professor tem dentro do Ministério Infantil. Depois nós vamos estar falando sobre esses 3 deveres também que tem a ver com os direitos, ok? Você viu o primeiro direito, que é ter um coordenador. O segundo direito, ter um monitor. E o terceiro direito que esse professor tem é de ter um ambiente acolhedor, um ambiente funcional para trabalhar com as crianças. Eu costumo apostar muito nos ambientes porque eu considero que o ambiente flexível, um ambiente funcional, ele é um recurso também para a nossa aula. O ambiente te permite ter um planejamento mais dinâmico, mais preciso, que ganhe tempo. Por isso eu acho muito importante a gente investir bastante no ambiente que a gente recebe as crianças. Principalmente se tratando de igreja pequena, esse ambiente precisa ser multifuncional e esse ambiente precisa ser bastante acolhedor. Então eu te convido a fazer a seguinte reflexão: o que o ambiente que você tem aí na sua igreja permite você fazer? Ele permite apenas você acolher as crianças? Ou ele te permite dar uma aula bastante dinâmica? Se você tem problemas com os ambientes aí, a gente vai conversar um pouco mais sobre ambientes. Eu vou estar gravando uma sequência de vídeos só sobre ambientes e você vai ver inúmeras possibilidades de você dinamizar esse espaço que você tem aí e você usar esse espaço em benefício do seu planejamento. Você tem direito a ter esse ambiente e o coordenador e o monitor, eles vão te ajudar a estruturar esse ambiente, um ambiente favorável. Ok? Então, esse é o seu terceiro direito. Você está gostando dos direitos que você tem, né? Você tem direito a um coordenador, você tem direito a um monitor e você tem direito a um ambiente funcional e acolhedor. Nós vamos ver nos próximos vídeos agora os seus deveres. Fez bico, fez tromba? Não precisa, tá? Porque você também vai achar muito pertinente aqui as cobranças que a gente vai fazer para você, já que você está aí tão feliz com os direitos que você tem. Falamos aqui de 3 importantes direitos que os professores possuem. E em contrapartida, agora nós vamos falar dos deveres desse professor que estão relacionados a seus direitos. O primeiro direito, né, do professor é de ter um coordenador. Então, o primeiro dever desse professor está relacionado justamente com isso. Então, bora lá. O primeiro dever do professor é justamente esse, dar um feedback positivo
ao coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico se esforça bastante para poder ajudar o professor em sala de aula. Tudo que o coordenador faz é para que o professor tenha uma vida mais fácil, digamos assim. Então, o dever do professor com relação à pessoa do coordenador é de dar aquele retorno positivo, aquele feedback positivo. Se o coordenador já se esforça tanto para manter um acervo de material ali, de jogos, dinâmicas, de recursos visuais, se o coordenador se esforça tanto para o professor ter ali recursos para colocar o seu planejamento em ordem, nada mais justo do que esse coordenador esperar um retorno positivo desse professor. Ou seja, o material está lá, o recurso está lá, a pesquisa já foi feita, já foi confeccionado esses recursos e muitas vezes o professor insiste em continuar com aquela aulinha ali de todo dia, despreparada, desplanejada, sendo que meio caminho andado já foi feita aí pelo coordenador. Então, querido professor, se o seu coordenador já está aí se esforçando para oferecer para você, para oferecer para as crianças uma aula mais proveitosa, mais dinâmica, por que você ainda é negligente? Porque quando o seu coordenador chega para você e fala, vamos ver os planejamentos, deixa eu ver o seu roteiro de aula, deixa eu ver como que está a aula, que recurso você vai precisar. Ou seja, às vezes o coordenador fica lá esperando o professor se aproximar e pedir, olha, eu vou precisar de tal recurso, você pode me ajudar com isso? Não. Aí o coordenador pensa, não deve estar tudo bem, não deve ter uma aula planejada, porque quando o professor planeja uma aula com muitos recursos, com dinâmicos, o coordenador percebe essa movimentação e com certeza é solicitado, me empresta, eu vou usar tal, separa para mim. E quando o coordenador não vê essa movimentação e vai até o professor pedir, para dar uma olhada no planejamento, na tentativa de garantir para a criança uma boa aula, esse professor se sente invadido, se sente vigiado, se sente, não está confiando em mim, está tudo aqui na minha cabeça, e não pode ser, está tudo aqui, tem que te mostrar, está tudo aqui separado. Porque os recursos, eles estão aí para ser utilizados, para ser usados. E quem ganha? A criança ganha, o professor ganha, a equipe toda ganha, quando o professor está comprometido verdadeiramente com o seu planejamento. Nós não estamos falando aqui que é o coordenador que faz o planejamento do professor. A gente dá toda a liberdade para o professor fazer seu planejamento de acordo com o esboço ali do que a gente prevê para a aula, Eu te disse que é difícil para mim te dar um modelo pronto de planejamento justamente por isso. Eu no decorrer eu ia falar dos séculos, no decorrer das décadas aí, eu tenho percebido que não rende eu planejar a aula para o outro aplicar, não rende. Eu já fiz isso, boazinha demais, já fiz assim, tá aqui todo o planejamento, a pessoa olha e não vê sentido nenhum naquilo, porque não foi ela que idealizou, não foi ela que orou naquele sentido, não foi ela que pediu orientação ao Espírito Santo, não foi ela que pediu, Senhor, entende? Aí eu oro, eu peço orientação, discernimento do que eu preciso fazer e passo para outra pessoa que não está conectada espiritualmente com aquele planejamento. Ela não orou, ela não consagrou, ela não ruminou as ideias, ela não ficou, me dá uma luz, Espírito Santo me ajuda. Aí eu vou, faço os planejamentos e passo ali para a pessoa ministrar a aula. Para ela não tem significado, ela não está conectada, ela não está ligada com aquele planejamento e ela não vê sentido nenhum. Então, quando as pessoas me falam, não, me passa o planejamento, o seu planejamento, me dá a aula pronta que eu vou lá e ministro, eu falo, é a mesma coisa de eu ser convidada para pregar e aí eu faço um roteiro, aí de repente eu não posso, eu falo, toma fulano, vai lá, era isso aqui que eu ia pregar e dou para a pessoa ir lá pregar o que eu ia pregar.
Não vai ser a mesma coisa, porque antes do ministrar, existe uma ministração dentro da gente aqui, professor, que faz toda a diferença quando a gente vai levar essa mensagem para a criança. Então, o planejamento funciona da mesma forma. Se eu, enquanto coordenadora, for fazer o seu planejamento e te der para você aplicar esse planejamento, não vai ser a mesma coisa de você mesmo pensar em qual cântico, como vai ser a sua oração, qual tema que você vai dar para aquela mensagem, como que você vai fazer a dinâmica ali de socialização, os objetivos que você espera que a criança te dê em retorno. Não adianta eu fazer por você ou o coordenador fazer por você. Então, até onde o coordenador vai é te auxiliar nisso tudo. E o mínimo que ele requer de volta, que ele precisa de volta, é um retorno positivo de que você está ali fazendo uso do trabalho, do esforço dele em preparar os recursos e adiantar aí todo o acervo para você e deixar à sua disposição de escolher qual recurso você vai aplicar, que dinâmica você vai usar dentro dos objetivos que você, professor, quer alcançar. Então, por favor, professor, valorize o trabalho do coordenador. Aqueles jogos estão lá, aquelas dinâmicas estão lá, para você usufruir disso, para você colocar dentro do seu planejamento e dar uma aula mais dinâmica, ok? Então, professor anárquico, professor autocrático, professor democrático, por favor, valorize o trabalho do seu coordenador pedagógico, tá bom? Porque muitas pessoas não têm um coordenador e desejaria ter, e você tem, e não valoriza. Então é dever do professor dar o retorno positivo para o seu coordenador. Se você ainda não entendeu o conceito de Ministério Infantil, além da salinha e Ministério Infantil em seus departamentos, e aí vem o Departamento de Educação, que é o responsável por ensinar as crianças, se você não percebeu ainda, o coordenador pedagógico, ele é o seu líder imediato, professor. É ele que lidera o Departamento de Educação do Ministério Infantil. Então, não espere a líder vir te chamar a atenção ou vir supervisionar o seu trabalho, não. Respeite o coordenador pedagógico aí da sua igreja, porque é ele que está na liderança dos professores, dos coordenadores, dos professores, dos monitores. É ele que está aí articulando todo o trabalho do Departamento de Educação. Então é dever, o primeiro dever do professor é dar um retorno positivo para o coordenador, respeitando-o como seu líder imediato. Não adianta fazer bico, não adianta virar a cara e falar, fica no meu pé querendo ver as coisas, eu não gosto de pressão. Então, olha, se você não está gostando do que está acontecendo aí, do seu coordenador tá aí no teu pé, cai fora. Não seja pedra de tropeço para a obra não andar. Então, você tem que sim que reunir com a sua equipe, coordenar junto, pedir orientação, pedir apoio, ajuda, me ajuda com isso, me ajuda na pesquisa, me ajuda na confecção, e aí a gente vai seguir. Você não pode querer ser uma igreja isolada, uma salinha isolada do restante da igreja, como não, aqui é minha igreja, aqui é minha igreja. A outra sala é outra igreja, não, nós somos um corpo só, trabalhando em conjunto. E é um apelo que eu faço, valorize o trabalho do seu coordenador e dê um retorno positivo para ele. Ele faz parte dessa equipe que atua dentro da salinha, embora ele não esteja lá dentro para ministrar aula, mas ele também é responsável pelo resultado, porque ele está de fora ali, trabalhando em prol dessa aula, em prol dessas crianças, em prol dessa educação. Então, meu querido, minha querida, desculpa quando eu sou brava, alguém me disse, você é muito brava, você é muito, como é que a pessoa falou? Você é muito
A pessoa falou que eu sou muito assim, intolerante, muito brava, mas não dá mesmo para a gente ficar com meias palavras, porque a igreja precisa mais de pessoas maduras que tenham capacidade de dialogar e conversar pautada na sinceridade. Não adianta eu ficar pondo panos quentes e a pessoa não entende a mensagem. Então, assim, é melhor agradar a Deus do que agradar homens. E muitas vezes tem uma pessoa que, por você não querer magoar a pessoa, ela tá ali totalmente desconectada e você fica ali com educação e paciência em detrimento da obra. O prejuízo é da obra, o prejuízo é do andamento das coisas. Então, me desculpe se eu sou bruta, se eu sou grossa, se eu falo muito assim, sem medir as palavras, mas é porque não dá, dentro da igreja não dá para a gente ficar trabalhando com crentes almáticos. Eu vejo muitas pessoas, mas fulano ficou chateado e vai abandonar. Abandona, não é maduro o suficiente para conversar? Abandona, pede para sair, porque a obra do Senhor precisa de crentes maduros, de crentes conscientes, que o mais importante é a obra, não é o meu eu, não é o meu ego. E dentro das igrejas, infelizmente, está tudo muito assim, as pessoas muito doídas, muito magoadas, muito machucadas, com a alma aflorescida e o espírito, sabe? Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Então, querido professor, eu já dei esse recado que eu estava precisando dar mesmo, tá? Valorize e respeite o seu coordenador pedagógico, porque ele é sim o seu líder imediato. Ele lidera o departamento de educação. Então, dê honra a quem tem honra, tá bom? E dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, e hoje nós vamos estar falando sobre os deveres do professor. Então, o segundo dever está relacionado com o primeiro direito, com o segundo direito, né? Ter um monitor, e o dever com relação a esse monitor que você tem é treinar esse monitor para ser o seu sucessor ou aquele que vai te substituir em casos extremos, em casos de imprevistos que aconteça aí dentro da sua sala. É seu dever, querido professor, treinar o seu Eliseu, a pessoa que vai pegar a capa, né? Pegar a tua capa e dar continuidade aí à obra. Você deve olhar para essa pessoa como realmente um discípulo teu, e você deve preparar esse seu monitor para estar te substituindo ou para se tornar um professor aí do quadro de professores do Ministério Infantil aí da sua igreja. Isso é muito sério. Não veja o seu monitor como uma pessoa que está ali apenas para te auxiliar. Então, ele não precisa aprender muito, ele não precisa desenvolver habilidades além do que ele está fazendo aqui. Ele precisa sim, e nós vamos ver isso na próxima série, que é atribuições do monitor dentro da salinha, dentro do Ministério Infantil. Então, leve muito a sério a pessoa do seu monitor. Então, para você perceber, querido professor, como é de sua responsabilidade essa pessoa que está aí te observando, essa pessoa provavelmente ela vai seguir os teus passos. Provavelmente. Eu não estou dizendo que é certo que o seu monitor vai se transformar em um professor exatamente como você é. Mas é mais provável, se ele tem você como parâmetro, é mais provável que ele tente te imitar, ou que você forje o seu caráter nele, entendeu? Assim como a gente faz no discipulado, assim como a gente pega uma pessoa para discipular e aquela pessoa, parece que a gente vai imprimindo o nosso caráter naquele discípulo, naquela pessoa. Então, o seu monitor, ele vai ser o seu retrato.
ou talvez não, dependendo da personalidade desse monitor e da experiência que ele tem e o quanto ele leva mesmo o trabalho que ele está fazendo aí a sério. Porque de repente o seu monitor se espelha no outro professor porque ele não gosta do teu estilo de dar aula. Lembra lá, anárquico, autoritário lá é o autocrático, né? E o democrático. De repente, ele não é um monitor autocrático, às vezes ele é um monitor democrático, mas ele está atuando numa sala de um professor autocrático ou anárquico. Então, querido professor, é seu dever treinar o seu Eliseu, a pessoa que vai te substituir. Porém, esse monitor, ele pode estar se espelhando em outro professor e não é nada pessoal, sabe? É só mesmo o estilo de liderança. É o que ele gostaria que a turma dele fosse, mas essa turma não é dele, é sua. Você que é o regente ali, você que coordena tanto o monitor quanto as crianças e o andamento da sua aula. Então, é de muita importância e de fundamental importância para o crescimento da obra, né? Para a obra ficar consolidada mesmo, que você descentralize, sabe? Você não fique pensando assim, o monitor é a pessoa que ainda não tem competência para ser um professor. De repente ele tem sim, tá? De repente esse monitor aí é um professor já, mas ele está atuando e trabalhando aí, te auxiliando. Mas de repente, para pensar, de repente, o dia que você não puder vir e ele assumir a turma e ele ficar ali na gestão, na liderança, de repente ele pode se sair muito bem. De repente ele pode se sair melhor do que o esperado e isso sim é o ideal. A gente não pode se envaidecer, nem ficar com orgulho ferido, se por acaso a gente falta e o nosso monitor assume a turma e no outro domingo, quando você chega, é só novidade por parte das crianças, porque a tia fez isso, a tia fez aquilo, faz igual a tia, foi muito bom, a tia fez, a tia podia ser nossa professora. Não fique envaidecido, orgulhoso, com orgulho ferido, porque as crianças se identificaram melhor com o seu monitor, porque isso acontece demais e nós somos crentes convertidos e nós não vamos dar lugar ao fermento do diabo, sabe, na nossa vida, achando ali que a outra pessoa está fazendo mais sucesso. Se fizer mais sucesso, glória a Deus. Amém? Fica de olho aí, fica ligado e vê que tipo de monitor eu estou produzindo aqui, eu estou forjando aqui, tá? Dá muita atenção para o desenvolvimento do seu monitor. Você é o espelho dele aí dentro da sala, você é a pessoa que vai dar exemplo, e um bom exemplo, espero eu, para que esse monitor se desenvolva. Você já pensou falar assim, olha só, gente, não tem um professor. Gente, pega o monitor lá da fulana, porque aquilo lá é um professor pronto. Aí o outro fala assim, se é monitor da fulana, tá pronto. Ou seja, teve uma escola boa. Se é monitor da fulana, pode ter certeza que dá conta do recado, porque exemplo ele teve de como ser um bom professor. Ou já pensou? Fala, pega lá o fulano. Você esqueceu de quem fulano é monitor? Vai ser um desastre. Já pensou? Não, né? Isso longe da gente. A gente quer ser exemplo a ser seguido e não exemplo a ser evitado. Tá bom? Prepara o teu Eliseu, prepara o teu sucessor aí, porque isso é um dever seu. É um dever seu, professor, trabalhar, forjar, moldar o seu monitor. E quando eu estou falando moldar, não é deixar aquela pessoa prensada na sua forma, não.
mas que ela tenha consciência do que fazer, quando fazer e como fazer dentro do Ministério Infantil. Eu não estou dizendo aqui que você vai pegar e modelar, sabe? Esculpir você naquele monitor, não. Eu só estou falando que você tem que dar o exemplo e que você tem que levar a coisa séria e não negligenciar a pessoa do monitor achando que é um menino de recado apenas. Pode ser um professor que está pronto e que está aí te auxiliando, e às vezes você trata como um menino de recado, de levar e trazer criancinha para o banheiro e ficar limpando o nariz. Não é isso, tá? O monitor, ele precisa se desenvolver na graça e no conhecimento aí, tá? Dessas funções, dessas atribuições que você, professor, desenvolve aí dentro do Ministério Infantil. E no vídeo de hoje nós vamos concluir, nós vamos encerrar essa playlist aí, essa sequência, essa série de vídeos que está ajudando bastante muitas pessoas. Eu tenho recebido lá no WhatsApp algumas amigas, já que eu falo que são amigas. Beijo para as meninas lá do WhatsApp que estão se comunicando ali e mostrando um pouquinho de seus desafios dentro de seus ministérios aí, e eu fico muito agradecida a Deus por saber que temos contribuído com o trabalho de pessoas que a gente nem conhecia, né? Porque agora a gente já se conhece e a obra de Deus é linda, cada um aqui conta um pouquinho da sua lida, da sua labuta aí. Eu fico realmente grata a Deus por saber que tem pessoas que se dedicam tanto, que se preocupam tanto, que se doam tanto em prol do Ministério Infantil, e eu agradeço ao Senhor por sua vida. Amém? Que o Senhor continue fortalecendo você fisicamente, assim, intelectualmente, espiritualmente, em todas as áreas aí da sua vida, financeiramente, porque a gente sabe que é oneroso esse trabalho. Então eu oro a Deus para que Ele supra todas as suas necessidades. Fico muito feliz quando vocês falam: Nena, estou amando a série do professor, ou Nena, a série do coordenador foi esclarecedora, me ajudou bastante. Ajuda mesmo, sabe? Quando a gente para falar, para refletir um pouco, para pensar nas possibilidades, a gente vê que quando a gente busca conhecer um pouco, quando a gente faz pesquisa, quando a gente busca conhecer o pensamento de outras pessoas, a gente vai se enriquecendo e se fortalecendo, e o ânimo, né, vai se renovando dentro da gente. Então, no vídeo de hoje eu quero mandar um beijo especial para todas vocês que estão lá no WhatsApp comigo. Vamos que vamos, bora que bora! No vídeo de hoje a gente vai encerrar a série de atribuições do professor. Talvez a palavra encerrar não seja a mais adequada, porque a gente vai passar para as atribuições do monitor no próximo vídeo. Porém, no decorrer aí da história, sempre a gente vai estar acrescentando um vídeo aqui nas atribuições do professor, outro lá do coordenador, e isso aí vai crescendo de acordo com o que o tempo vai pedindo de nós, né? Do que o Deus vai ministrando aos nossos corações. Então vamos encerrar essa temporada aqui, essa série de vídeos do professor, com o vídeo de hoje. Nós estamos falando aqui de deveres do professor, e os deveres estão relacionados com os direitos. Lembra? Você tem direito a um coordenador, mas você tem o dever de dar um feedback positivo, um retorno positivo aos esforços desse coordenador para te auxiliar na sala. Você tem direito a um monitor, mas você tem o dever, como vimos no vídeo anterior, de treinar esse monitor, de deixar esse monitor um professor pronto
para te substituir, para substituir outros professores ou para integrar o quadro de professores aí do Ministério Infantil da tua igreja. E o último dever lá, ou direito, desculpa, foi de ter um espaço, um ambiente acolhedor. E o dever que você tem em relação a esse espaço é manter esse espaço organizado, esse espaço zelado, né? Porque é muito difícil para o coordenador te ajudar ali a colocar as coisas em ordem, a suprir as necessidades de recursos que tem dentro da sua sala, os ambientes, e você simplesmente vai lá, usa, dá aula e vai embora e deixa tudo revirado. Tem professor que deixa as coisas tão reviradas, tão bagunçadas, tão fora de ordem, que a pessoa que vem limpar, quando entra e abre a sala, fala: misericórdia, o que aconteceu aqui? A pessoa não tem outra solução, outra opção, a não ser mexer nas coisas para tirar do lugar e colocar para poder limpar. Aí depois você, professor, vai ficar chateado, reclamando que estava ali, fulano veio limpar, pegou, botou em outro lugar, você não viu, que fulano não guarda as coisas, fulano esconde. Ah, porque eu não gosto que mexa e tal. Então, se você não gosta que mexa nas suas coisas, vamos combinar o seguinte, é seu dever. Depois que acabar a sua aula, você, juntamente com o seu monitor e as crianças, se for possível, organizar o ambiente. Esse ambiente acolhedor que você recebeu, o ideal é que você organize. Se aí na sua igreja tem a pessoa que vai limpar, estou falando limpar, não estou falando organizar não, estou falando que quando ela chega lá, a bancada está limpa, organizada só para ela higienizar, que o chão está livre só para ela organizar e higienizar, ou se não organizar não, higienizar, tá? Quem vai limpar não tem que chegar para guardar brinquedo, para separar lápis de cor das borrachas que está misturado com ponta de lápis, massinha enrolada na mesa, tudo sujo. Não. Quem vai limpar vai lá passar o paninho, não vai ter que estar separando isso não. Isso é dever aí do professor, junto com seu coordenador, manter esse ambiente organizado, para a pessoa que vem higienizar não ter que mexer nas suas coisas, não ter que mexer em material. Se ela vai higienizar seus nichos, seus armários, suas estantes, eu não sei como é que é aí na sua igreja, ela só vai ter que levantar pote, passar o paninho, levantou pote, levantou caixa, higienizou e botou lá. Ela não tem que estar com as coisas na mão. E agora? Ah, barbante ali, é ali. Não, que coisa feia, não faça isso. A pessoa só tem que ir lá higienizar, não organizar. Então, é dever do professor zelar pelo espaço, é dever do professor zelar pela mobília, zelar ali pelo material. Você pegou um recurso, usou o recurso, não vá jogar o recurso empurrado dentro do armário, amassando, rasgando, ou deixar aquele recurso na mão das crianças para derramar coisa, joga no chão. Não, gente, pela madrugada, pelo amor de Deus, seja zeloso, né? Seja zeloso, assim como Jesus foi. Ele falou: o zelo pela tua casa me consome. Quando ele viu aquela bagunça, né, ele ficou meio alterado assim, porque a gente é realmente consumido pelo zelo. Você precisa ser consumido pelo zelo na casa do Senhor, tá? Você deve zelar das coisas. Você deve instruir seu monitor a zelar pelo material, pelas coisas, cada coisa em seu lugar. Eu aprendi que quando a gente é responsável por um ambiente, quando a gente é responsável por um lugar, a gente sai desse ambiente olhando para trás.
para ver se não tem nada fora de ordem, se não tem nenhuma luz acesa, se não tem nenhuma torneira ligada, se não tem nada que possa causar aí um acidente, um incêndio, uma tomada lá, não sei. Você é zeloso? Aprenda isso. Estou aprendendo isso e está fazendo a diferença. Saia olhando para trás para ver se tudo está em ordem. Não feche a porta sem olhar, sem dar aquela olhadinha para ver se você pode encerrar o seu turno. É dever do professor zelar pelo ambiente. É dever do professor manter o ambiente acolhedor, confortável e receptivo. Esse ambiente precisa ser receptivo. Ele precisa, a pessoa entrar lá e falar: uau, aqui tem alguém zeloso, uau, aqui tem alguém que se importa de verdade. Então fica na paz do Senhor, encerrando aí essa sequência de vídeos do professor. E eu espero que você fique aí na paz do Senhor e que Deus te abençoe muito e que você possa se alegrar bastante quando você vê o fruto do seu trabalho aí florescendo, quando você vê o seu trabalho frutificando, que Deus possa alegrar o teu coração. Amém? Não desanima não com as coisas que não estão dando certo, porque mesmo quando não dão certo, a gente tem a oportunidade de crescer, de melhorar, e isso Deus vai sim nos fortalecer para que a gente não desanime, mas para que a gente continue por aí e para frente, né? Sempre, nunca para trás, só para frente, nunca regredindo. E se regredir, que seja para pegar impulso para o próximo passo. Amém? Fica na paz, já fui e Deus abençoe você. Foi um prazer, querido, lindo, maravilhoso professor, falar dessa sequência aqui de suas atribuições. Eu espero que seja muito útil aí no trabalho que você está desenvolvendo dentro da sua sala. Tchau!